Olá, amigo do Esporte a Motor. Chegamos hoje ao 10º episódio do nosso quadro Lendas do Automobilismo. E com ele vem um grande desafio, que é falar de Ayrton Senna. É um desafio não só por se tratar de um dos vídeos mais esperados do canal, mas também porque é a história de um dos maiores ídolos do esporte no mundo. E uma história que muitos apaixonados pela Fórmula 1 conhecem bem. A minha proposta aqui, mais uma vez, será levar a vocês o meu olhar sobre tudo aquilo que vocês já conhecem, ou contar detalhes inéditos. É o olhar de quem viveu de perto os 10 anos incríveis que o Ayrton passou na Fórmula 1. Suas rivalidades, conquistas, escolhas, receios, tem muita coisa legal para a gente abordar e eu convido você a ficar comigo a partir de agora para recordar um pouco mais da brilhante trajetória de um gênio chamado Ayrton Senna. Embora eu já tivesse ouvido falar muito do nome dele e, inclusive, visto algumas poucas corridas de kart aqui no Brasil, eu fui apresentado oficialmente ao Ayrton no GP da Alemanha de 1982 em Hockenheim. Aliás, não fui apresentado por ninguém. Foi ele mesmo quem me procurou no hotel em que eu me hospedava para se apresentar. Ele corria na Fórmula Ford 2000, que era uma das categorias preliminares daquele fim de semana na Alemanha. A gente se hospedava na cidadezinha de Heidelberg, a meia hora da pista. A distância entre o meu hotel e o dele era de 500 metros. Então, na sexta-feira, quando terminaram os treinos da Fórmula Ford 2000, ele voltou para Heidelberg e resolveu ir até o meu hotel para me procurar. Subiu os 3 andares de escada, pois não havia elevador, e bateu na porta do meu quarto. Mas eu ainda não tinha voltado da pista. Quem atendeu foi minha filha Daniela e minha mulher Carmen Silvia. Ele disse: "Olha, eu sou o Ayrton Senna e vim aqui para me apresentar ao Reginaldo Leme." Elas explicaram que eu voltaria mais tarde do autódromo, e ele resolveu, vejam só, esperar na recepção, sentado em um pequeno sofazinho. Quando eu cheguei, ele levantou e mal começou a falar, eu disse que já sabia, lógico, quem ele era e que eu também estava querendo conhecê-lo. Nessa época, o Ayrton estava com 22 anos de idade. Ele já tinha sido campeão da Fórmula Ford 1600 no ano anterior e ganharia também a Fórmula Ford 2000 naquele ano. Aliás, ganhou aquela corrida em Hockenheim e recebeu a taça das mãos de Emerson Fittipaldi, que estava visitando a Fórmula 1 como convidado. Em 1983, Ayrton lutava pelo título da Fórmula 3, quando na época era o campeonato mais prestigiado do acesso à Fórmula 1, e seu maior adversário era Martin Brundle. Nós conseguimos convencer a TV Globo a fazer uma transmissão direta dessa corrida ao vivo em Silverstone. Somando tudo nesse início de carreira internacional, em 3 anos, Ayrton ganhou 3 títulos, além da vitória no GP de Macau, que é uma corrida tradicional que conta com os melhores pilotos de Fórmula 3 do mundo. Tudo isso fez o Ayrton ser procurado por diversas equipes e eu tive a honra de estar ao lado dele já no primeiro teste pela Williams. Mas essa é uma história que eu conto daqui a pouco. Antes, quero lembrar a vocês que quem oferece esse conteúdo é o Autocompara. Na hora de proteger você e o seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado de um jeito rápido, seguro e 100% digital com Autocompara. Eu me lembro de cada minuto daquele primeiro teste do Ayrton na Fórmula 1, feito a convite do próprio Frank Williams no meio do ano de 1983. Nós tomamos café juntos no hotel e fomos para Donington Park no carro dele, que era um Alfa Sud prateado. Logo de cara eu percebi 2 coisas. Primeiro,
O jeito que o Senna tinha para as câmeras. Ele era um excelente entrevistado. Sempre soube pontuar as entrevistas para evitar frases longas que eventualmente seriam cortadas. Nesse dia estávamos fazendo as imagens dele, conhecendo os boxes, a equipe, o carro, e ele fez um gesto que se tornou muito conhecido. Deu 3 tapinhas assim no carro, olhou para a câmera e disse: "É hoje". É o tipo de coisa que fica muito legal no vídeo. Outro aspecto que me impressionou foi a autoconfiança que me parecia até excessiva. A tranquilidade dele antes de entrar no carro e quando voltou para os boxes depois das primeiras voltas, eu fui até ele para pegar uma primeira impressão e só ouvi simplesmente isso: "Olha, não vejo muita diferença para o Fórmula 3, só é mais rápido". Aí eu não acreditava no que estava ouvindo. E me veio então a certeza de que aquilo que ele já me passava desde que começamos a nossa convivência era mesmo verdade. Ele tinha certeza absoluta de que seria um grande campeão do mundo. Isso explica também por que tinha tanta gente interessada nele. Estava claro que era um cara de muito potencial e maduro o suficiente para a Fórmula 1. Depois da Williams, ainda chegou a testar pela McLaren, pela Brabham e pela Toleman, que foi a equipe que ele acabou escolhendo. O acordo com a Brabham quase aconteceu. Eu ouvi do próprio Piquet a confirmação de que eles dois seriam companheiros de equipe em 84. Acabou não rolando por questão de patrocinador que não queria 2 brasileiros juntos. Mas antes mesmo disso, em mais uma prova da incrível autoconfiança do Senna, ele me disse que simplesmente faltou o Bernie Eccleston chegar no valor que eu merecia para fechar contrato. Pode. Antes de entrar na Fórmula 1. Sabendo como o Bernie é, eu já imagino como ele reagiu ao ouvir isso de um garoto de 23 anos da Fórmula 3. Mas a opção pela Toleman foi até compreensível, porque ali ele teria uma equipe disposta a trabalhar para ele e bem menos pressionada por resultados. Embora tenha assinado por 2 anos, ele sabia que em condições normais seria 1 ano só, tanto que colocou algumas cláusulas que permitiriam esse rompimento. E isso, de fato, acabou acontecendo, quando veio a proposta da Lotus no meio do ano. Para dar essa notícia da contratação pela Lotus em primeira mão, a gente foi filmar a assinatura do contrato com exclusividade, mas com uma ressalva. Eu tive que assinar um documento de embargo com a Lotus, ou seja, a reportagem seria gravada, mas só poderia ir ao ar na data em que a Lotus liberasse. A assinatura foi feita em um escritório em Londres, onde estavam só o Peter Warr, chefe da equipe Lotus, o Ayrton Senna, o Armando Botelho, que era empresário dele, o assessor de imprensa da Lotus, meu amigo Tony Giardini, e o cinegrafista da Globo. Meu nome, inclusive, foi parar no contrato como testemunha, só não me deixaram ver os valores. E vi ali que o Ayrton tinha exigido um companheiro de equipe sem expressão. A equipe queria contratar o inglês Derek Warwick, mas o Ayrton foi contra. O seu companheiro acabou sendo Johnny Dumfries, também em inglês, mas sem nenhuma expressão, sem nada de positivo no retrospecto. No final, esse acordo acabou vazando antes da hora e o chefe da Toleman, Alex Halkridge, se sentiu traído pelo Ayrton. Foi uma situação tão ruim que ele acabou decidindo, erradamente, tirar o Ayrton da corrida de Monza. Foi um castigo daquele ano, foi um castigo que ele deu para a própria equipe. O Ayrton não correu, foi substituído pelo sueco Stefan Johansson, mas era um movimento que o Ayrton precisava fazer para continuar evoluindo na carreira, e isso realmente aconteceu. Em 1985, primeiro ano em uma equipe competitiva, já conquistou a primeira vitória. Naquela corrida, vocês lembram, debaixo de muita chuva no Estoril, em Portugal. E olha que era apenas a segunda corrida dele na Lotus. Foi um fim de semana de primeira pole e primeira vitória, reforçando aí 2 lendas que o acompanharam a vida toda. A pilotagem embaixo de chuva, onde era praticamente imbatível,
e a fama de rei das poles, que rendeu a ele um recorde que só foi superado muitos anos depois, 15 anos depois, pelo Michael Schumacher. A média de poles ainda continua sendo uma das mais altas, essa do Ayrton. Ele largou na pole em 40% das corridas que disputou. Fica atrás apenas de Juan Manuel Fangio, o Jim Clark e o Giuseppe Farina, o primeiro campeão do mundo de Fórmula 1. Ainda sobre essa capacidade para encaixar uma volta rápida, acho que a maior exibição que eu vi do Ayrton em treino classificatório foi no GP de Mônaco de 1988, quando ele colocou simplesmente quase 1,5 segundos no Alain Prost, que era o companheiro da equipe McLaren. Eu ouço muita gente dizer que a rivalidade entre eles começou em 89, com aquele acordo em Imola de um não atacar o outro na primeira volta e que não foi respeitado pelo Prost. Mas a verdade é que a gente já sentia essa tensão no ar bem antes disso, bem antes de Imola. A corrida de Imola só confirmou. Mas já naquele GP de Mônaco em 88, depois de abrir mais de 52 segundos de vantagem sobre o Alain Prost, o Senna acabou se desconcentrando e bateu sozinho quase na entrada do túnel, faltando 12 voltas para o final da corrida. O que ele me disse, e que acabou sendo reproduzido depois, é que a batida aconteceu porque, de tanto a equipe pedir para ele reduzir o ritmo, acabou se desconcentrando. Eu penso diferente. Conhecendo o Ayrton e vivendo intensamente aquela fase dele, eu tenho certeza de que naquele dia o objetivo dele era dar uma volta no Alain Prost. Mas deu no que deu. Foi uma situação tão chata para ele que ele acabou voltando direto para casa, que era ali pertinho onde bateu, 200 metros depois, sem passar pelo paddock. A FIA chegou a dar uma multa. Ele morava em um apartamento a 100 metros de onde bateu, saiu do carro e foi para casa. Como toda a sala de imprensa esperava uma declaração dele, coube a mim ligar para a casa dele e, a pedido dele mesmo, eu transmiti para os jornalistas o que ele disse. Aí, à noite, já mais relaxado, a gente foi jantar na casa dele. Acho que a maior parte de vocês sabe que a família real sempre oferece uma festa para o piloto vencedor na noite de domingo, que no caso era o Alain Prost. E à meia-noite exatamente tem a tradicional queima de fogos, um grande espetáculo. Depois do jantar com Ayrton, a gente foi até a varanda da casa dele ver essa queima de fogos. Enquanto a gente assistia, ele virou e disse: podem esperar que no ano que vem eu estarei nessa festa. Prometeu e cumpriu. Em 1989, ele ganhou a corrida, foi a estrela da festa e ainda levou a gente junto, como convidados. Foi com o Ayrton também que eu fiz uma das entrevistas mais importantes da minha carreira e tenho certeza também que uma das mais importantes, mais marcantes da vida dele. Ele mesmo disse isso. Logo depois do título de 88, no Japão, a gente fez uma gravação longa com ele, em que eu levei a entrevista muito para o lado pessoal. Eu lembro que eu estava de costas para um telão que mostrava a repetição da chegada da corrida, e enquanto falava comigo, o Senna admirava a prova que ele tinha feito, ele ficava se admirando pelo telão. Eu fiz algumas perguntas bem assim do lado humano e ele se emocionou, ficando com lágrimas nos olhos o tempo todo. Era meio que uma autoanálise que ele nunca tinha feito. Quando eu pergunto se ele havia deixado alguma coisa ou alguma pessoa para trás na caminhada para o título, ou se existia algum tipo de dívida com alguém, ele dizia que sim, mas mencionou a família e principalmente a minha garota. Disse exatamente assim, que no caso era a namorada dele, a Adriane Yamin, com quem esteve por 4 anos e pouca gente sabia. Ali na entrevista, o Ayrton dizia que era jovem, tinha muito tempo pela frente e que desejava melhorar como pessoa. Eu até perguntei para ele o que significava melhorar como pessoa e a explicação foi exatamente isso, melhorar como pessoa, tratar melhor as outras pessoas, entender melhor o mundo, ser mais gentil, todo esse tipo de coisa. Eu acho que foi a última vez que ele teve a chance de fazer essa autoanálise,
Porque depois, no turbilhão que virou a vida dele, como acontece, aliás, com todos esses grandes astros internacionais, eu tinha a impressão de que o Ayrton tinha perdido o apoio, sabe? De que estava meio que flutuando, sem os pés no chão. Desse momento até 92, por exemplo, foram 4 anos muito intensos, com os 3 títulos, o ápice da rivalidade com o Prost e até uma briga comigo, causada por falas de outras pessoas que acabou me colocando numa situação muito difícil na própria Globo. Eu entro um pouco mais em detalhes sobre isso no livro que estou produzindo e que deve ser lançado em breve, mas, resumidamente, é o seguinte: durante quase 2 anos ele se recusou a me dar entrevistas, mas a Globo me apoiou e me manteve na equipe, inclusive me promovendo de repórter para comentarista, que aí eu não teria o contato com ele. Até que, em uma corrida em Mayencourt, em 1992, eu me aproximei de uma roda de jornalistas brasileiros entrevistando o Senna, mas guardando uma certa distância, claro, como eu sempre fazia para respeitar aquilo que tinha sido uma decisão dele de não falar comigo. Aquilo era unicamente para a minha informação, não era gravação. Eu só botava o ouvido ali para me atualizar do que estava acontecendo, que eu precisava para construir a minha matéria. E nesse mesmo dia, já anoitecendo, ele me viu de dentro do motorhome da McLaren, saiu e foi me chamar. Não me esqueço das palavras dele. Olha, eu vejo que você fica por perto quando eu falo com os brasileiros, que procura as informações necessárias, então eu queria te dizer que a partir de hoje vamos esquecer tudo o que passou e sempre que você precisar falar comigo, é só bater na porta do motorhome da McLaren, eu estarei te esperando. E assim a gente encerrou um problema que se estendeu por quase 2 anos e me fez muito mal, como também, com certeza, fez muito mal a ele. O que posso dizer é que por essa e outras atitudes dava para ver que ele estava realmente se reencontrando, isso antes de morrer. Estava voltando a botar os pés no chão, a viver uma vida mais leve, e que bom que ele teve tempo ainda para isso. Que bom termos voltado a conversar e brincar como antes. São algumas histórias que eu quis aqui dividir com vocês no Lendas do Automobilismo, e eu espero que vocês tenham gostado, e lembro a vocês que a gente ainda tem muito mais conteúdo pela frente nesta série que eu tenho muito prazer em fazer, por eu mesmo relembrar os grandes nomes das pistas. E tem mais. Se você quiser saber quem é o nosso próximo personagem, eu te convido a conferir a partir de agora os números do nosso quadro Atualiza by Autocompara. Vamos lá. Números de Ayrton Senna. Corridas 161, poles 65, vitórias 41, pódios 80, melhores voltas 19, títulos 3. Próximo piloto, corridas 199, poles 33, vitórias 51, pódios 106, melhores voltas 41, títulos 4. Bom, pessoal, antes de me despedir, quero lembrar mais uma vez de um assunto muito importante. Vem aí o Dicas do Regi. A importância do Ayrton Senna para o automobilismo e para o esporte em geral como um todo é inegável. A carreira das mais talentosas que o mundo já viu, claro, encantou a todos, assim como a luta que ele teve por maior segurança nas pistas, assunto que Senna sempre levou muito a sério. O Senna gostava de pilotar na chuva, todo mundo sabe, um talento que poucos dominam com tanta maestria, inclusive nas estradas do nosso dia a dia. Mas você já pensou, por exemplo, se o seu pneu furar ou se tiver algum problema no motor em um dia de chuva? É para isso que hoje em dia existem as assistências 24 horas. E não tem como falar desse assunto sem lembrar do Autocompara. O Autocompara é uma corretora de seguros 100% online que trabalha com as melhores seguradoras do Brasil e em todas as suas opções de pacotes de seguro, aí o cliente pode contar com a assistência 24 horas, porque nunca se sabe quando será necessária uma ajuda, não é mesmo? Seja uma pane seca,
necessidade de um guincho, troca de pneus ou chaveiro, você pode contar com a assistência 24 horas. Assim como Ayrton Senna se cercou de boas escolhas na sua carreira, escolha o melhor para a sua segurança. Escolha Autocompara. Nos vemos então no próximo episódio. Fiquem ligados que sempre tem coisa muito boa por aqui. Até mais, gente. Um grande abraço.